como é que foi essa primeira adaptação? Você falou que foi na embaixada e tal, mas com o idioma, demorou quanto tempo até você se sentir aí, entre aspas, se sentir em casa lá na Itália? Ah, demora bastante, eu acho. Porque mesmo você aprendendo a falar, digamos assim, o suficiente para se comunicar, né, o suficiente para conseguir se organizar, o começo ele é difícil, você tem saudade, você está muito acostumado com as tuas coisas, a forma de conduzir as coisas aqui do brasileiro, né? Lá é diferente, o pessoal é mais frio. Faz frio pra cá, né? É complicado. Não tá acostumado, não. Né? Você tem... Muito tempo, né? E Roma pra eles nem é frio, mas pra eu tava morrendo de frio, tipo 8 meses por ano. A gente não aguenta, 0 graus pra gente é frio pra caramba, pra você ficar, né, um período muito longo do ano. E pra eles é um tempo assim ameno, assim, pra eles lá. Porque depois, por exemplo, Roma, os dias costumam ser bonitos mesmo no inverno, mesmo no outono e na primavera, vamos dizer assim. No inverno ele é frio, mesmo que o dia seja bonito, ele é frio e ponto. Mas no outono e na primavera os dias são bonitos e a noite é mais fria, né? E pra gente já é frio de dia, né? Pra eles o dia é bom, pra gente não, pra gente é frio. Então isso é complicado, né? Mas acho que demorou 1 ano e meio, assim, 1 ano e meio eu já estava... Até porque logo em seguida eu acabei conhecendo um produtor chamado Giacomo Bondi. A gente trabalha junto até hoje. Ele produziu um disco meu. Através do Giacomo eu conheci o Max Di Tomassi, que é um radialista que faz um programa de música brasileira na Rádio Rai. Há 15 anos, sei lá, há muito tempo, 15, bem mais que isso, com certeza. E ele, como ele faz música brasileira, ele acabou me dando uma força. Através dele eu conheci o Franco Cava. Uma coisa vai levando a outra, né? Franco Cava, que fez um disco de música brasileira com canções de um compositor lá italiano, muito famoso, muito interessante, que é o Giovanotti. E aí, através do Franco, eu acabei fazendo alguns shows com o Giovanotti também, só que daí percussionista, no momento do show lá. Então uma coisa foi levando a outra e foi bem natural, assim, sabe? Até começar a tocar com a orquestra, né? Que aí eu toco com eles até hoje, viajo pra Itália até hoje pra fazer as turnês, depois volto pro Brasil. Engraçado, né? Você foi no navio em 2001, né? Isso. Você nem imaginava quando você embarcou no navio que a sua vida ia ficar mais de 10 anos na Itália, né? Não, engraçado como a vida dá Dá. E é incrível como uma coisa vai levando a outra e você vai... Quando você se dá conta, né? Passou. Eu me dei conta em 2010, vamos dizer. Porque daí começou a crise lá. A partir de 2008, a gente que tinha a possibilidade de viver, vamos dizer assim, isso para mim era fundamental na escolha de ficar lá, né? Viver. Sobreviver lá, eu prefiro sobreviver aqui. Perto dos meus amigos, perto da minha família. Porque lá você tá meio sozinho. Exato, mesmo que você já está integrado e tudo mais, não é a mesma coisa, né? Os teus amigos daqui, eles são teus amigos a vida inteira, né? Os amigos que você faz lá também serão a partir daquele momento, mas é diferente. Te conheceram já adulto. Exatamente, é diferente. Aí eu me dei conta, né? Começou essa coisa de 2008 passou, a gente não percebeu muito o lance da crise, percebeu que por algum motivo a gente estava tocando menos, a gente estava fazendo menos turnê. Não, e quando você chegou lá na Itália em 2001, 2002, a Itália tinha acabado de passar por um processo daquela operação Mãos Limpas, né? Isso. Que foi 93, 95. Isso. Que acabou com todos os partidos políticos da Itália. Você chegou lá um pouquinho depois disso aí. E foi interessante, porque eu cheguei como o navio ele estava aqui em 2001, a partir de 1º de janeiro de 2002 entrou o euro. Né, a zona euro. Então quando eu voltei, para mim, eu não tinha que saber que eu não sabia que o euro era uma novidade, mas eu vi os italianos pegando dinheiro e falava, olha que loucura, que dinheiro é esse, que diferente, não sei o que lá. Como assim? Ah, não, porque aqui mudou, a gente estamos numa transição, um processo meio... Não é fácil, né? Eu cheguei num período de transição do país muito grande, né? Primeiro isso... Tudo bem, em 2002 esse lance do Mãos Limpas já estava acabando quase. Já estava quase arrumado, vamos dizer assim, né? Da bagunça ali que foi aquele período, né? E que não resultou em nada, né? Porque ninguém quase foi punido ali.
Então, mas é a mentalidade latina, né? Essa mentalidade... A Itália tem um pouco desse, da tem latinidade, totalmente, né? Totalmente. Itália, Espanha, Portugal. A França ainda tem um pouquinho, né? Tanto que o sul da França é bem mais bagunçado do que o... né? Porque daí no norte eles já são mais... começa a ser mais germânico ali. E por conta disso o brasileiro é muito bem aceito lá? Você percebeu isso ou não? Na verdade eu acho que o brasileiro ele é bem aceito lá porque nós não somos muito de fazer bagunça, sabe? Não mesmo? Brasileiro não é bagunça boa, né? Tem gente que vai e faz bagunça, por exemplo, os brasileiros eles são menos bem vistos, vamos dizer assim, em Portugal, porque a quantidade é bem maior, então acaba que vai mais índoles, né? Você tem que tratar com diferentes índoles e isso acaba complicando um pouco. Então em Portugal tem um preconceito maior. Portugal ainda trata o brasileiro, ainda, entre aspas, aqui como se fosse um subalterno, porque né, como eles foram os colonizadores aqui, tem essa inconsciência de tratar como... Sim, talvez sim. Nunca pensei por esse lado, mas talvez tenha. Talvez assim como as outras colônias, né? E eles têm um lance que nós somos a única colônia que não fala espanhol, que não fala o português deles, né? Que não fala o português de Portugal. O nosso aqui misturou muito com o tupi, né? Então a cadência, nós falamos o português dele com uma cadência mais indígena, cadência verde e amarela. Exato, né? E aí eles falam que nós falamos brasileiro, né? Eles não falam que nós falamos português. É bem engraçado isso. E na Itália você levou a música brasileira para lá? Foi. Como é que foi a aceitação? Conta um pouquinho desse seu cotidiano na Itália com a música brasileira. Então, na verdade, tem uma comunidade brasileira, principalmente em Roma, muito grande. Alguns músicos que já estavam lá há muitos anos, né? Borracha, Coimbra. Nossa, muita gente que já fazia música brasileira lá e tudo mais. E a integração foi meio que natural, né? Eu acho, pra mim. Porque primeiro você se integra com a tua comunidade, né? Então aconteceu esse lance do Nanau, que é outro músico também que já tá lá há muitos anos, tá voltando pro Brasil, eles me convidaram para tocar, então a integração já foi mais fácil, né? Por ter sido convidado para fazer parte daquele trabalho ali. E aí depois foi interessante para mim, porque a partir do momento que eu começo a fazer essa coisa com o Giacomo, por exemplo, que era o produtor ali, ele faz música eletrônica. E na época tava bem na moda, assim, como é que é o nome dela? Fernanda... DJ Malboro, essa coisa de misturar música brasileira, bossa nova com a música eletrônica e tal. E a gente acabou fazendo eu tinha algumas músicas escritas, ele acabou pegando e fez essa mistura aí. E através disso, o lance de tocar com o Jovanotti foi bem legal. Logo depois a orquestra de Piazza Vittorio, que daí muda a minha vida totalmente, né? Passa a ser... De novo, né? Sim, porque daí a orquestra realiza na minha cabeça o sonho que você tem quando você é criança, né? De fazer uma turnê, visitar os 6 continentes, e luz, e som, e hotel, e ficar 3 meses sem voltar para casa. Hoje tá aqui, amanhã tá lá, Estados Unidos, Argentina, não sei o que lá. A orquestra, ela realiza esse sonho e a organização do trabalho, né? Você ir lá tocar as suas músicas, fazer o teu show. Tudo isso foi muito mágico, assim, mágico. Sem contar que é uma orquestra de 20, às vezes 30 elementos, de 11 a 18 países diferentes. Nossa. Dependendo do orgânico, né? Se é maior ou se é menor. Então, aí esse lance de ser brasileiro, ele tem uma importância muito grande. Ajuda. Ele ajuda porque como a orquestra ela tem essa integração entre as culturas, é muito legal, você passa a entender muito mais quem você é e consegue dar muito mais aquilo que você tem, porque você consegue entender por que o árabe ele faz música daquele jeito, por que ele pensa culturalmente daquele jeito, por que ele age daquela forma, a mesma coisa o africano, o cubano. É engraçado isso, né? A coreana. Porque tem uma frase, eu não lembro de qual escritor, que você só dá valor para sua
pátria quando você está longe. Sim. Porque aí você vê como é que você é mesmo, como é Exato. por que o país é desse jeito. Exatamente. Foi uma coisa muito... A primeira vez que eu fui a Portugal foi com a orquestra. A gente foi fazer 2 shows no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E a gente acabou indo alguns dias antes, ficamos uns 6 dias assim sem fazer nada e depois nos últimos 2 dias nós tocamos e voltamos para casa. Então ficamos 8 dias. E foi incrível para mim esse lado artístico, vamos dizer assim, que a cidade respira muito, muito. Os portugueses, eles são muito, muito inteligentes, na minha opinião, nesse lado artístico. E deu para entender muito por que a gente faz música da forma que faz, por que as melodias nossas são assim, por que as letras que a gente escreve, a gente tem uma relação muito, muito boa com esse lance de os compositores, vamos dizer assim, os melhores, não falando de música pop, né? Porque daí o conceito é diferente. Mas quando você fala de música de verdade, vamos dizer assim, entre aspas, não gosto do termo, mas para entender, né? Existe uma cura com a maneira como você vai dizer aquilo, né? Existe uma cura existe uma cura, e o português tem muito isso, e eu senti muito que a gente tem por influência deles. Senti bastante. Muito alta. Bastante. Muito. O nível lá é muito alto. As músicas ninguém fala nada é explícito, sabe? Tem sempre um jogo de palavra, tem sempre uma metáfora, tem sempre... uma ironia. É muito bonito. Muito bonito. Fiquei muito apaixonado. Depois passei a pesquisar, comprar discos e tudo mais. Foi muito legal entender melhor, na minha visão, claro, né? Isso é pessoal. Por que nós conseguimos fazer a arte da maneira como nós conseguimos fazer, né? Através de quê? Através dessa influência, talvez, misturada, claro, com a África, com esse lado mais percussivo, mais festivo, né? O português, ele é meio melancólico, assim, tá? E isso reflete na nossa música, se você pensar. Porque, por exemplo, o brasileiro, pelo que você está me dizendo, tem muita coisa de português, dessa coisa da melancolia. Isso. As melodias das nossas músicas, elas são muito melancólicas. Mas o lado da alegria fica um pouco com o africano. Eu creio que sim, porque daí vem o lado percussivo, né? O lado mais... do improviso, festivo. Né? Do improviso na música. Isso. Mas aí também o europeu também faz, vamos dizer assim, vamos ser justo. Né? Eu digo mais assim, desse lance da melodia mesmo, né? Essa saudade que a gente tem aí nas melodias das músicas que a gente gosta mais, vamos dizer assim. Tem isso, e tem o africano, que é o tambor, que é festejar na rua, que é, sabe, essa coisa que eu acho bem interessante. E sempre voltando ao assunto de ser brasileiro fora daqui, né? Principalmente legal entender o pessoal da nossa geração, que é uma saudade de um tempo que a gente não viveu, né? Isso, é bem curioso isso. Bem curioso. É engraçado, né? A gente vive um resquício ali da ditadura, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E o mercado tem uma culpa muito grande nisso. Né? Porque até o período ali, hoje em dia as pessoas, elas, não sei se não tem o que dizer, quem tem o que dizer, tem o que dizer, mas acaba ficando num nicho, né? Muito, muito estreito daí, porque como você não tem a possibilidade de falar isso para o Brasil inteiro, talvez, né? Porque o músico independente ou o músico que faz um trabalho mais educado, vamos dizer assim, mais culto, ele sofre uma restrição do mercado, né? E talvez seja até natural isso. Acontece no mundo inteiro, na Itália, na Europa é a mesma coisa. As músicas que tocam no rádio são péssimas. Os músicos que fazem bons trabalhos não têm acesso, as pessoas vão ao show, mas não aparecem tanto. Não aparecem tanto e não são muito compreendidos, né? Porque na Europa também vem acontecendo uma regressão da cultura popular, vamos dizer assim, do italiano médio, assim como o brasileiro médio, não ser culto, ser mais, né, ser menos culto, vamos dizer assim. Que tem aquela coisa que o pessoal diz, se a gente for levar música boa, por exemplo, vamos ver se a apresentação de uma orquestra num bairro carente, a pessoa vai gostar. Claro que vai. Vai gostar, não vai ter preconceito, é uma música boa, bonita de se escutar. Sim. E as pessoas não levam porque na cabeça delas tem outro pensamento, né? Exato. Talvez não há interesse, não sei. É difícil de ou medo, entender. Né?
É difícil de entender qual critério é assumido para que não exista isso, né? Porque toda vez que você vai, que alguém tem essa iniciativa, é super bem aceito, é super bem visto, as pessoas ficam super curiosas, né? E você falou da excursão, né, de excursionar com a orquestra. É com a Ópera Carmen que você excursionou? A última. A última? A última, sim. Na verdade, a orquestra ela nasce com uma ideia do nosso diretor, que é o Mário Tronco, de explorar as músicas dos próprios países. Ela nasce assim, explorar a música popular dos integrantes e integrar os outros que não são, né, do país dentro dessa coisa. Fazer uma globalização. Exatamente, exatamente. E naquela época, né, assim como agora, talvez mais agora, como a gente estava conversando em off, dos problemas que estão acontecendo ali na Europa, né, de integração, de aceitar quem vem de fora, de não sei o que, tá roubando o lugar do europeu, né, todo esse folclore, né, que isso não existe na verdade, ninguém rouba nada de ninguém, mas foi um momento interessante, né, de luta, né, o que representou a orquestra naquela época e representa até agora é uma coisa bem interessante. E a gente, depois ela virou, como alguns dos integrantes eram compositores, acabou virando um trabalho autoral. E a partir de 2007, a gente roda com versões populares de óperas famosas, vamos dizer assim. A primeira que a gente fez foi a Flauta Mágica, do Mozart. Sempre com essa coisa. Eu fazia um dos três meninos cantando em português, cantando. O Papageno era senegalês, então cantava em Wolof. Nossa. As áreas do Mozart. o Tamino, que é o personagem principal, ele é cubano e ele é o mais novo da orquestra. E como ele tem um assovio espetacular, ele assoviava as áreas do Mozart. Nossa. Então, para você ter uma ideia. Depois a gente acabou fazendo um disco, foi o último que eu fiz até o período que eu estive lá estavelmente, vamos dizer assim. Eles fizeram um espetáculo sobre esse disco com os mesmos moldes já, né, de ser mais teatral e menos show. E depois a gente fez a Carmen, que daí eu era o Dom José, fiz o personagem principal. A gente rodou bastante, foi bem interessante. Acabou em outubro do ano passado. Você cantava em italiano? Cantava em português. Em português também?